meus amigos do Trecho, para o primeiro episódio do Pode Descarregar, um local democrático, onde nós aqui seremos da ponta, né? Serviremos de ponte para vocês, na verdade, do setor de transporte rodoviário de cargas. A gente quer levar muito conhecimento, muita informação para vocês. E hoje eu estou aqui com o Júlio César, meu parceiro, né, de vida, parceiro também nos negócios, também conhecido como Charada, e claro, uma pessoa que eu admiro muito, piloto da Copa Truck, Ricardo Alvarez, que manja muito também do setor de transporte, e hoje eu vou apresentá-los para que eles possam contar um pouquinho da história, como eles começaram, né, nessa caminhada. Enfim, vocês vão primeiro conhecer o Ricardo. Ricardo, boa noite. Conta pra gente como é que você começou nessa jornada no transporte. Depois eu volto lá para a parte da Copa Truck. Legal, Carol. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade, né, de nos apresentar, dizer um pouquinho da nossa trajetória. O transporte, na verdade, começou antes de eu nascer, né? Caramba. Eu sou filho de caminhoneiro, né? Meu pai ele chegou no Brasil com 8 anos de idade. O pai dele já havia aberto esse caminho também como transportador rodoviário, na verdade, como caminhoneiro, que na época, na década de 60, o caminhoneiro autônomo era o transportador, né? Ele não precisava ser um CNPJ, ter um CNPJ. Então, eu tenho no DNA o transporte rodoviário. E essa história começou muito lá atrás. Quando eu nasci, meu pai já estava ainda nas estradas. Após alguns anos, ele iniciou no comércio. Então, quando eu aprendi e me conheci por gente, assim, né? Na verdade, eu tinha 11 anos de idade. Hoje, para a nossa geração, né? 11 anos é apenas uma criança, Sim, né? idade do meu filho. Exato. Eu, com 11 anos de idade, eu já trabalhava. Eu, com 11 anos de idade, eu já dirigia. Olha isso. Né? Então, e não é força de expressão, Sim, tá? Com sim. 11 anos de idade. Eu nunca fui bom nos estudos. Então, meu pai falou, não quer estudar, vai trabalhar. Vai trabalhar, sim. Mas era trabalhar como um adulto, não era Sim. só fazer realmente hora no trabalho. Tá. Então, eu iniciei com o meu pai. Meu pai tinha açougue, ele era do ramo frigorífico. E na ocasião na época, né, tinha as entregas que eram feitas, os abastecimentos e tal. Com 13 anos de idade foi meu primeiro contato com o caminhão. Na época era um caminhão 3/4, e para mim eu amava aquilo, né? Acordar 4 horas da manhã, nessa época de inverno que a gente está vivendo, 4 horas da manhã, 30 anos atrás, era muito mais frio do que hoje, por Sim. exemplo. E eu levantava com o maior prazer para poder pegar o caminhão e ir trabalhar. Cara, isso aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, no ABC Paulista. Olha. Eu sou paulistano, né? Tá. Fui nascido na zona leste de São Paulo, na Penha. Hoje eu moro em Santos, há 15 anos eu moro em Santos, mas sou nascido aqui na zona leste de São Paulo. Então a minha história com o transporte, ela iniciou dentro desse DNA, na família, através do trabalho realmente, na oportunidade de ter o contato com o caminhão, mas sempre ali empreendendo. Sim. Anos depois, eu fui realmente viver do transporte. Mas aí um pouquinho mais, a gente vai... Certo? E me fala uma coisa já de antemão, como você chegou a ser piloto? Ir para a Copa Truck, foi uma vontade antiga ou não? Carol, assim, na minha vida, eu estava conversando isso ontem, inclusive, sobre sucessão, né? Outro dia eu fiz uma live sobre sucessão, né? Os filhos que recebem a empresa do pai e dão um segmento, né? Que é um baita de um mérito, inclusive. Hoje em dia a gente vê muitos aí assumindo, né? Exato, e muitos que também não querem dar continuidade, né? Hoje o jovem, principalmente, ele aprendeu a ganhar dinheiro de uma outra forma, né? Ou pelo menos acha que ganha dinheiro de uma outra forma nesse mercado digital e tudo mais. Então, aquela coisa da raiz foi ficando para trás. Mas assim, eu na minha vida eu nunca tive, não o apoio, mas eu nunca tive nada mastigado. Eu sempre desbravei o caminho, né? Os meus caminhos sempre foram desbravados por mim mesmo, né? Então, assim, eu tive, dentro do mundo dos negócios, o meu primeiro negócio foi ideia minha, a iniciativa primeira foi minha. Nunca tive nada que dissesse, olha, vem cá, vou montar para você isso, a partir desse momento você se vira. Não, eu sempre comecei com quantos tudo anos do zero. isso, mais ou menos? Carol, com 18 anos eu já tive meu primeiro negócio, com 16 anos eu já empreendia. Eu já fazia os meus rolos de carro, moto, vendia, comprava, tal. Sempre gostei desse universo. Eu trabalhava para minha família até os 23 anos de idade. O meu pai era do ramo, como eu falei, frigorífico, de açougue. Não era um negócio que eu gostava, mas era um negócio que eu precisava fazer no momento. Se eu tinha importância ou não, peso nisso,
Eu não sei, mas com 23 anos eu virei pro meu pai e falei, pai, vou procurar agora o meu caminho e vou fazer o que eu gosto. E fui ser vendedor de uma loja de automóveis. 1 ano e meio depois, meu pai acabou com tudo. Então eu deveria ter um peso, acho que muito grande nessa função que eu desempenhava. 1 ano e meio. E assim, ele tinha uma estrutura muito forte e acabou com tudo pela minha falta, né? Mas ele respeitou e me deixou seguir a vida. Certo. Então, assim, nessa ocasião, eu já trabalhava, já empreendia, sempre com muita atividade de muito estresse, né? Na verdade, você empreender no Brasil, no país que a gente vive, são muitos os desafios, né? A gente vence todos os dias, é um desafio. Eu tinha uma válvula de escape. A válvula de escape sempre foi o automobilismo de competição. Mas para mim era tido realmente como uma válvula de escape. Como alguém vai jogar pôquer, ou vai viajar, ou vai pescar. Ali, né? Exatamente. Assim. Só que eu me ferrei porque é um hobby caro, né? Hobby caro, eu poderia gostar de jogar bola, por exemplo, mas não jogo bem, então fui ser piloto. E durante 20 anos eu fiz isso como um hobby. Eu tinha dinheiro, eu vinha para Interlagos, eu corria, fui campeão algumas vezes, tal, eu levava jeito para o negócio, mas para mim sempre prevaleceu a responsabilidade profissional. Eu nunca fui aquele cara que deixo o lado profissional e vou me aventurar no amor pelo esporte. Tá. Mas conheci muita gente, tá? Que largou e pela paixão, enfim. Cada um dentro do seu propósito de vida. Sim. Eu priorizei o lado família e o lado profissional. Não foi nem o lado financeiro tão somente. Tá. A Copa Truck, a corrida de caminhão, para mim era um sonho, né? Eu via aquilo pela TV, eu já não era criança, já tinha 20 e poucos anos, mas para mim era um negócio maluco aquilo, porque eu guiava caminhão. Eu fui do trecho, eu fui para o trecho. Eu nunca fui dependente do trecho. O que isso quer dizer? Eu tinha quem fizesse, mas eu procurei ir para o trecho para entender como funciona. Ah, você chegou aí para a estrada, então? Muitas vezes e muitos anos, inclusive. Tá. O motorista chegava em mim e falava, pô, não dá média o caminhão. Mas por que não dá média? Ah, porque precisa fazer isso e tal. Eu falava, desce daí. Eu ia lá, montava e ia fazer a viagem. Tá, viagens longas pelo país? Longa, Bahia, Rio Grande do Sul. Tá. Enfim, eu sempre fui bem ousado, assim, sabe? Muito participativo, né? Eu tinha comigo uma máxima que meu pai mesmo usava, que era quem manda tem que saber fazer. Exato. Né? Sim, é o mínimo, né? Exato. É o mínimo, para poder cobrar, né? Exatamente. Então, assim, eu vivia esse universo do transporte efetivamente, né? Não só de forma teórica, né? Então, eu conheço, eu não vou usar modéstia aqui agora, mas muito das estradas, muito mesmo. Sei o que o caminhoneiro passa até hoje, e não melhorou muito dessa época. Isso que eu ia te perguntar, você notou, nota-se muita diferença de 20 anos atrás para cá, 30 anos atrás para cá? Cara, é assim, eu desci, né, do caminhão já há alguns anos, por obrigação, pelos compromissos, né? Hoje eu não posso me dar ao luxo de subir num caminhão e fazer uma viagem. Gostaria muito, mas não consigo fazer. Há 6 anos atrás, eu tive a oportunidade. Na verdade, eu abri um projeto no Paraná, em Campo Mourão, uma história bem interessante isso aí. Eu vou te falar, já volto já para falar da corrida de caminhão da Copa Truck. E eu abri um projeto como transportador em Campo Mourão. E aí comprei a viagem, a passagem de avião, tal, emitiu a passagem, tal, e ia um caminhão meu daqui para lá. Um caminhão 9 eixos, um rodotrem, na época caminhão novo, agora em 2019, caminhão automático, tal. Aí eu falei, pô, o caminhão tá indo para lá, para que eu vou de avião? Aí eu falei, transfere a passagem. Ah, não dá, vai perder. Eu falei, vamos perder, não tem problema. Virei pro motorista, falei, que hora você vai? Ah, vou sair 5 horas da manhã, tal, assim. Eu falei, eu vou com você. Assustou, eu falei, vou com você, tá bom. Aí saímos, pegamos uma Castelo, primeiro posto para abastecer, não sei o quê. Eu falei, pula pro lado aí, deixa eu ver. Nunca guiei um caminhão automático. Essa época que eu tô falando era caminhão câmbio manual, eu bater a alavanca realmente, cruzar, câmbio ZF e tal, aquela coisa toda. Falei, pula pro lado, deixa eu ver como é que é. Pô, Ricardo, mas é 30 metros. Eu falei, não tem problema, esquenta não, vai lá. Aqui. Eu falei, pô, bacana. E saí de São Paulo até Cambé. Foi 600 quilômetros aí e tal. Então, assim, te respondendo, o que mudou? A tecnologia e o conforto que os caminhões, os equipamentos hoje trazem para o motorista. Só que na parte estrutura, estrada, condição, continuou exatamente igual ou pior. Pior? Porque a nossa frota aumentou.
Você entende? Então, antes você parava para abastecer, para tomar um banho, você tinha um lugar para dormir. Hoje, raramente, você não vai encontrar esse lugar, onde você se submete a questão de insegurança, a toda a sorte aí que você fica à mercê na estrada. Sim. Então, te respondendo, o que acontecia há 20 anos ou 25 anos atrás, hoje eu acho que está igual ou pior. Né? Então, assim, o contato... Que triste isso. Muito, muito, muito. A gente fala sobre isso todos os dias. Hoje foi um dia, eu estava vindo para cá de manhã, peguei um acidente no Rodoanel, fiquei quase 2 horas no Rodoanel, você não tem nada. Você não tem nada. Você quer urinar, você tem que abrir a porta, parar, e nem dá para parar, porque já está parado, você não cruza o acostamento. Aí eu fico imaginando, né? Hoje a mulher, a caminhoneira, como é que ela faz? O homem ainda é mais prático, né? Queira ou não. E a mulher, né? Anda com a garrafinha. Exato, exato. Então é bem crítico hoje a situação, a questão da estrutura nas estradas. Mas o contato do caminhão, então, é isso. Eu tenho uma afinidade muito grande, assim, com o caminhão. E quando eu vi aqueles caminhões correndo, tal, eu falei, como é que pode um caminhão chegar a 200 km por hora, tal? Que loucura isso, tal. E para mim, era um negócio inalcançável. E agora, em 2021, na verdade, 20, na pandemia, surgiu a oportunidade e eu acabei ingressando aí com consentimento de Deus, nessa que hoje é a maior categoria do Brasil, que é a Copa Truck. A Copa Truck, boa. Uma pergunta só para a gente depois partir lá para o Charada. Com relação aos profissionais de antigamente e os de hoje, também você nota a diferença? Cara, a diferença é muito grande, né? É muito grande. Eu tomo muito cuidado da forma com que eu falo isso, porque dá a impressão que está desmerecendo o profissional de hoje. Sim, né? sim. Mas, assim, aquela coisa que tinha, né, antigamente, né, por exemplo, coisas básicas, né? Eu fui criado da seguinte forma: eu vejo um caminhão parado no acostamento, se ninguém parou, eu vou ser o primeiro a parar. Porque certamente em algum momento eu vou ser esse cara que vai estar parado ali. Então isso, por exemplo, já se perdeu. E várias outras questões técnicas, por exemplo, que existiam, linguagens e hábitos técnicos que existiam antigamente e que hoje não existe mais. Coisas simples. Um exemplo. A saída de um posto, por exemplo. A saída de um posto, o caminhão ele tem que tomar à esquerda, porque fatalmente alguém vai sair, ou um carro de passeio desavisado, alguém. Você vê o caminhão, ele continua naquela mesma faixa, entendeu? Uma saída de posto. Pisca seta para cá ou para lá, ou autorizando ou não autorizando a ultrapassagem. Sim. Autorizando não, facilitando a ultrapassagem. Sim, a questão, de alguma exatamente. Forma. Uhum. Antigamente um caminhão vinha ultrapassar o outro e nem era tão comum você ter os 30 metros, por exemplo, mas o caminhão ele vinha ultrapassando o outro, uma subida, nada de velocidade, ele precisava voltar para a direita. Esse caminhão que estava sendo ultrapassado, ele piscava a seta no sentido desse caminhão, ou seja, lado esquerdo, dizendo o seguinte: já passou a tua traseira, agora você entra. Né? Hoje, por exemplo, eu não vejo isso acontecer e eu acredito que as pessoas não saibam, os profissionais de hoje não saibam. Não saibam, exato. Entendeu? Exato. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque aqui o Pode Descarregar é justamente para isso. Nos próximos episódios nós traremos pessoas que têm conhecimento disso, que possam, de repente, ensinar alguma coisa, ou então só lembrar, né, a gente a ter gentileza. Profissionais de todas as áreas dentro do transporte rodoviário de cargas estarão aqui conosco para ajudar você a abrir a mente, enfim, a gente poder trocar essa informação. O que você falou é muito coerente. Percebi na última viagem que eu fiz com a minha família na estrada, a saída do posto, eu saindo e o caminhão lá em alta velocidade, mas sinalização nenhuma, não deu sinal de nada. E parece que às vezes até dá uma rabiadinha assim para falar, toma cuidado, eu existo. Coisas que não necessita ser feito, né? Então acho que o Pode Descarregar vai ser um local democrático para você, para ouvir vocês. Depois vocês comentem aqui conosco o que vocês estão achando, o que vocês têm dúvida, manda para nós. Ricardo, agora eu vou trocar uma ideia com o Júlio César, o Charada, que você também já conhece de um bom tempo. Ju, vamos lá, já tem um pouco de intimidade. Conta pra gente a sua história, como é que você começou na parte dos pesados. Tá. Não tem como falar dos pesados sem antes voltar uns anos. Tá, então vamos lá. Comecei colocando isso filme em automóveis. Depois comecei a mexer com som.
estou resumindo bastante para ter tempo de chegar no caminhão. Do som, a gente começou a fazer customização em carros. Comprei minha caminhonete, comecei a fazer customização em caminhonetes e os clientes sempre pedindo para fazer também nas caminhonetes deles. Comecei a fazer em caminhonetes de clientes e apareceu um cliente em comum que tinha carro e um caminhão já customizado, mas não tinha suspensão a ar. Aí surgiu a ideia de fazer a suspensão a ar para esse caminhão. Fizemos a suspensão a ar, ele gostou, indicou para um primo dele que também achou interessante, gostou e começou um indica para o outro. E aí nós começamos a fazer suspensão a ar em caminhões. Fazendo suspensão a ar nos caminhões, eu percebi que era um mercado muito, assim, não tinha acessórios para caminhões, né? Sempre a mesma coisa, Coisas sempre diferentes. não tinha coisas modernas, né? Só tinha a mesma coisa de sempre, aqueles acessórios antigos, antiquados. E aí, como eu tenho facilidade para desenvolver, eu comecei a desenvolver alguns acessórios e aí a gente começou a fazer a customização em caminhões. Da customização surgiu a necessidade dos antifurtos agora mais para o final, né? Começo de 2019. Começaram a roubar peças de caminhões, como eu tenho facilidade para desenvolver peças. Um cliente pediu para eu desenvolver o antifurto do servo da embreagem, falou que tinham roubado o caminhão dele, ele tinha a frota toda, estava com medo que roubasse dos outros caminhões. Pedi para ele trazer o caminhão, desenvolvi o antifurto do servo de embreagem, colocou na frota dele, indicou alguns parceiros, eu comecei a fazer e colocar nos outros caminhões, e começaram a roubar outras peças do caminhão, bomba do ar, lá, módulos, enfim. E aí começou essa parte dos antifurtos para caminhões. Então hoje nós fazemos a parte do travas antifurto, customização de caminhões e suspensão a ar para os pesados. E nós recebemos hoje clientes, tanto o proprietário de frota quanto o autônomo. E aí com o Ricardo Alvarez surgiu essa ideia aí de fazer o Pode Descarregar para poder entrevistar e quebrar esse paradigma, né, que o grande e o pequeno não se conversam, né? Mais ou menos essa ideia, né? Quebrar esse paradigma aí. Já deu um spoiler, já. Já deu spoiler. Ele não se aguenta, ele é de Guarudo. Não, você dá mas essa é a ideia, né, do Pode Descarregar, né? A gente trazer o empresário, trazer o pequeno, o grande transportador, todas trazer o motorista. Pontas, né? Todas as pontas aí para poder contar a sua história e contar suas dores também. Chegar num denominador comum ali, Exatamente. Verdade. E eu me coloco no teu lugar, né? Lógico que a gente compartilha tudo. É a questão dos leigos, né? Os leigos, é que eu faço um trabalho em paralelo de poder explicar para quem não conhece esse setor do transporte o que é o ser caminhoneiro, o que é você estar numa estrada e ser gentil para o caminhoneiro que quer fazer uma simples ultrapassagem e a gente acha que ele está na faixa da esquerda querendo acelerar junto contigo e não é bem assim, né? A questão do conhecimento eu acho fundamental e o podcast é para isso. É para a gente mostrar as visões, as diversas formas de visões, desde o dono da transportadora até o motorista, o CLT, ou então só aquele apaixonado por caminhões, para que essa profissão ganhe espaço cada vez mais. Hoje, em 2025, a gente está numa defasagem de profissionais, né? Empresas com caminhões sensacionais, tecnológicos, porque não tem um profissional capacitado para dar continuidade ali no serviço. Então, acho que são coisas que a gente tem que conversar e abrir a mente da molecada também. Ai, quero ser caminhoneiro. Mas não é só colocar o bumbum ali no banco, meter o pé no acelerador, né? Não é só isso, né, Ricardo? Exato. Tem muito mais. Carol, você falou um negócio muito interessante. Isso aí é uma mudança de trabalhar a cultura, na verdade. Exato. Né? Acho que a gente tem que vir aqui para o podcast para justamente isso. Essa questão do carro de passeio com o caminhão é muito interessante. A questão, pô, mas o cara tá me passando na esquerda. Isso. Tal, não sei o quê. Eu vejo pessoas nervosas na estrada. Não, demais. Cola na traseira do caminhão e dando seta para a esquerda. Poxa. Cara, mas é loucura porque assim, ó, em cima de um caminhão, quem é caminhoneiro vai entender o que eu tô falando e vai concordar. Não tem coisa pior do que você. O caminhão ele anda na direita, obrigatoriamente na direita. Não tem coisa pior pro caminhão ou pro caminhoneiro encontrar um carro de passeio ali, na direita. Por quê? O carro de passeio ele é ágil. O caminhão, ele encontrou um carro de passeio numa velocidade inferior à dele, ele vai ter que passar.
Só que para um caminhão trocar de faixa, ganhar velocidade e passar esse carro de É passeio, outra é história. uma outra história. O carro ele dá pé, ele anda, ele sai. Ou seja, é, tem que se mudar a cultura e trabalhar a cultura realmente. O caminhão anda na direita. Eventualmente ele vai precisar fazer uma ultrapassagem, mas tem que se respeitar. Ambos têm que se respeitar. Isso. É interessante porque eu faço pilates, né? E aí eu tenho minhas amigas lá, né? Aquelas senhorinhas lá, que mete o pau. Pô, mas eu tava subindo e o caminhão, ele veio, não sei o quê. Justo Tal. pra quem elas vão Não, falar. mas Você tá aí escutando. exato, mas aí eu só escuto, porque primeiro tem que respeitar um pouquinho, mas você vê comentando e eu penso, meu, o que que essa mulher tava fazendo ali? O cara vem descendo a serra e ela segurando o cara, imagina. Então, sabe, eu acho que são coisas que realmente, para que o caminhoneiro, né, essa profissão que movimenta o Brasil, né, tem um estudo que diz que o transporte, ele movimenta o transporte rodoviário, 62% da economia do país. Eu digo que é 99,9%. O navio ele não chega na fábrica. O trem ele não entra na fábrica, tem algumas exceções, obviamente. Então, assim, é tudo sobre roda. Então, essa profissão ela tem que ser realmente valorizada, mas não valorizada no quesito tão só financeiro, Sim. mas com respeito realmente. Isso é o que eu ouço, né? É o que eu ouço desses profissionais, a questão do respeito. Até mesmo em parada, no posto de gasolina, onde o posto depende daquele profissional, Exato. onde eles já foram escorraçados e outras vezes, eles reclamam, e isso é uma reclamação diária, constante, Ricardo. Exatamente. Isso eu acho que tem que ser muito trabalhado e a gente vai sentir isso nas próximas décadas, né? Aliás, já estamos sentindo a escassez da mão de obra. Isso, sim. A economia sofre com isso, o consumidor sofre com isso, né? Então, o meio rodoviário hoje ainda no Brasil é o modal mais utilizado. Sim. Então, precisamos realmente, né, aos governantes, aos empresários que tenham realmente essa sensibilidade em trazer realmente essa condição para que o produto chegue, né, de uma forma com qualidade. Com certeza, Né? com certeza. Júlio, me fala uma coisa. O transporte entrou na sua vida, né? Dessa forma, pela oficina, de você podendo oferecer, né? Para esse público. A parte da perfumaria. Foi a parte da perfumaria, deixar os caminhões bonitos, tal. Hoje em dia, a questão da segurança, das travas, ela já atingiu um patamar mais alto no quesito de prestação de serviço, tal, deixou-se a perfumaria de lado, teus clientes procuram mais o que hoje? Buscam a segurança ou eles ainda querem também customizar os seus caminhões? Porque também a customização, você querendo ou não, deixa o caminhão chamativo e assim, os ladrões não querem ir naquele chamativo, concorda ou não? Não, na parte do caminhão, o caminhão quanto mais chamativo, menos o ladrão vai querer Vai o caminhão querer, chamando exato, atenção, né? Mas na parte das peças, os módulos são muito roubados, então hoje 90% hoje da nossa empresa gira em torno dos antifurtos. Hoje então, nós atendemos as grandes empresas, atendemos os autônomos que procuravam a gente antigamente somente para customização, Isso. hoje procuram a gente para poder fazer a proteção também. Então, qualquer caminhão que entra na loja para colocar uma suspensão a ar, para colocar uma buzina, para colocar qualquer acessório, ele coloca também a trava antifurto. E a segurança, no geral, nas estradas, né, a gente vê um monte de empresa aí de segurança, tanto proteção veicular, tanto seguro, tem um monte de coisa aí que a pessoa tem que fazer no caminhão antes de pôr na rua para poder se proteger dos bandidos, mas o negócio está cada vez pior. É difícil, viu? Ricardo, você conversa com muita gente no setor, né? No meio do transporte. Para essa juventude que está vindo aí, que nem você falou da sucessão, você comentou até que muitos não querem dar continuidade, mas tem aquela parcela que quer. Você acha que eles têm, como eu vou falar, essa garra que os pais, os avós, os tios tiveram? Tem, sabe, eles querem vivenciar o setor da melhor forma possível, eles querem ir, sentar no caminhão, de repente fazer viagens que nem você fez, para poder entender e poder administrar a empresa com mais
afinco. Mais paixão, mais Exato, coração, exato. né? Isso. Porque todo mundo fala que CNPJ não tem coração, né? Eu acho que eu sou a única que fala que tem. Tem com que ter, certeza. tem que amar, porque daí acho que o negócio sai mais bem feito. Não sei explicar. Exato. Hoje, inclusive, eu tive visitando um grande transportador aqui do interior de São Paulo e, bom, eu sou transportador, Sim. eu vivo do transporte, eu levo arroz com feijão para minha casa através do transporte rodoviário. Hoje eu atuo num nicho de mercado no transporte que me toma o mínimo de tempo possível, por isso que hoje eu estou aberto para a Copa Truck e para outros projetos que estão por vir, que estão acontecendo. Então, hoje, o transportador rodoviário, ele é o meu parceiro de negócio, ele é o meu cliente, né? Em função de todos os parceiros e patrocinadores que eu tenho, que é voltado para o transporte, ou seja, solução logística, né? E eu tive hoje num grande transportador e justamente isso, você acaba entrando um pouquinho, né? Como é que foi? Putz, era do pai, tá lá o primeiro caminhão da empresa, cara, sensacional, um Scania 110 lá, e restaurado, lindo, foi o primeiro caminhão da empresa. E aí eu perguntando, bom, ele é o filho, ele está na segunda geração. O pai foi quem fundou, hoje é o filho. Eu falei, pô, tá bom, e daqui para frente? Aí tem sobrinha, que é filha do irmão, que também é sócio, do primo, aliás, que é sócio, e filha dele e netos, beleza. Todos juntos ali na empresa. Exato, mas eu achei interessante porque onde estão essas pessoas? São 4 os sucessores que enveredaram para a continuidade da empresa. Onde estão? No chão de fábrica. Eles estão aprendendo ali o chão de fábrica, ou seja, não está no ar-condicionado. Na diretoria, cargo de diretoria. Não tá. Eu não sei se chega a esse nível de, eu vou subir num caminhão, vou fazer a viagem, tá, para entender como é. Mas só o fato de estar realmente ali na oficina, entendendo o que é um pneu, o que é uma troca de óleo, o que é, entendeu? Os custos que envolvem todo o processo e tal, eu acho que já é bacana, ou seja, é onde se forma realmente um profissional. Né? Mas assim, eu acho que ao longo dos anos isso vai se perdendo realmente e essa galera que está vindo, essa geração que está vindo, ela traz a atualização do processo. Então acho que assim, é um baita de um mérito para quem é o sucessor. Outro dia eu fiz uma live com um patrocinador meu onde o tema era sucessão. E os desafios da sucessão. Porque todo mundo que olha de fora fala, pô, mas já pegou feito. Não, não é assim. A responsabilidade é muito grande. Por quê? Primeiro, pegou um case de sucesso, um negócio, mas você precisa manter e reinventar. Exato. A responsabilidade é maior, né? Acho que a responsabilidade é maior. É muito maior. Sim. Então, assim, hoje, o que eu vejo, aquela raiz, né, aquela essência do transporte lá de trás, ela se transformou, não é que ela acabou. Então, quem vem hoje para dar continuidade nas empresas são jovens realmente capacitados, mais atualizados, mas que têm realmente o DNA, né, do negócio, do transporte, e que passa por esse chão de fábrica. Eu acho que ali se formam grandes profissionais. Isso se aplica não só para o transportador, o CNPJ, o empresário, mas para o autônomo, aquele cara que tem ali 2, 3 caminhões, tem um filho que anda com... Eu andava com meu pai na cabine... Bom, tudo tem um começo, cara, né? Tem vários. Então essa paixão, que esse é o ponto-chave do negócio. O caminhoneiro, o cara que tem um filho, que esse filho... Não que, o meu filho vai ter que seguir o meu caminho, não. Mas que entenda aquele caminho que o pai trilhou, que fez com que ele sustentasse, criasse toda uma família e tal, e que esse filho tivesse o acesso e essa oportunidade de dar aquela continuidade, né? E realmente usando e colocando o coração na frente, né? Exatamente, muito bom. Uma pergunta agora é para vocês dois. Você tem muito cliente autônomo, é o que vocês falaram, né? Tem 2, 3, 4 caminhões. E muito se fala que as grandes transportadoras estão engolindo eles. E parece que eles ficam amarrados com esse tipo de pensamento. E eu vejo por um outro lado. Tenho muitas amigas caminhoneiras, a grande maioria trabalha para transportadoras. E tem algumas ali que eu sei que elas têm um potencial imenso delas serem as donas do seu próprio negócio. Só que às vezes não tem alguém que possa dar a mão e possa auxiliá-los, né? Tem alguma coisa que você poderia falar para tentar abrir o campo de visão
Sim. desses profissionais hoje? Sim. Entendeu o que eu quero falar? Sim, perfeitamente. Na realidade, eu com o nosso amigo aqui, o Júlio, que é um cara que rápido no raciocínio e tal, a gente teve uma conversa muito rápida, já que ele deu o spoiler aí sobre o pode descarregar, Sim, o conceito do negócio, no final acho que você vai sim, realmente, oficialmente, dizer, né, sobre um pouco sobre o sim, programa. sim, sim. Mas o primeiro tema, né, Júlio, foi hoje existe uma barreira entre o empresário do transporte, ou seja, o transportador, Tá. o Que CNPJ. um dia foi caminhoneiro, Exatamente, que lá começou atrás lá do zero. começou, exatamente. O que ele tem a mais do que o outro? A coragem, talvez, de iniciar um negócio, e principalmente no Brasil, né? Tem que ser Meter muito a cara. corajoso. É, Mas um dos temas, né, Júlio, que a gente colocou em pauta, que eu acho que eu sinto isso, tá, no meu dia a dia, é que o empresário do transporte, de um lado você tem o empresário, transportador rodoviário empresário, e do outro você tem o autônomo, certo. tá certo? Subiu um muro com o passar dos anos, aonde diz o seguinte: o autônomo fala, pô, mas esse cara aqui, ele tá me explorando. E esse cara aqui diz, porra, esse cara aqui não atende o que eu preciso, Sim, entende? Então, assim, eu acho que esse muro ele tem que ser quebrado, com certeza. entendendo da seguinte forma: um depende do outro. Por que que eu sou o empresário do transporte? Porque eu tenho algumas habilidades, talvez um pouco mais do que você é caminhoneira. Talvez eu tenha uma facilidade em conquistar um cliente, em administrar um cliente, mas eu preciso da execução, eu preciso da Isso. entrega. Então eu vou precisar do teu serviço caminhoneira autônoma em algum momento, em algum momento não, em todos os Todos os momentos. momentos. Então assim, o espaço, ele é para todos. Basta respeitar e entender a obrigação e dever de cada um. Eu acho que o que se perdeu com o tempo foi isso. Eu lembro daquela greve dos caminhoneiros de 2018, que foi, para mim, no meu ver, foi fantástica. Aquilo tinha que acontecer. Foi de uma forma agressiva? Foi. Foi. Parou o país, mas tinha que acontecer. Só que, assim, essa falta de união e de objetivo, quando você olha para o mesmo ponto, fez com que tudo aquilo lá que foi conquistado caísse por terra. Então, quando você fala, o autônomo ele brigou por um frete justo, Sim. não um baita frete, um frete justo. Veio lá a tabela da NTT, ela Isso. passou a ser compulsória, ela não era mais opcional, fantástico. Mas o próprio caminhoneiro autônomo, por não estar em comunhão um com o outro, foi quebrando isso. Hoje o que aconteceu? Novamente caiu essa Voltou a tabela, os estaca preços estão zero. defasados, o óleo diesel está nas alturas e por aí vai. Exato. Uhum. Entende? Então, o que falta, no meu ver, foi um dos temas, né, Júlio, que a gente falou muito a respeito, sabe, quebrar esse muro. Não digo nem levantar a bandeira de paz, entendeu? Mas Sim. quebrar isso aí e trazer para a mesa essas pessoas dizendo o seguinte: a gente precisa chegar no mesmo ponto. Nós precisamos chegar no mesmo ponto, juntos, entendeu? Então é isso. Eu sou muito suspeito em falar porque eu fomento muito a terceirização. Hoje a operação de transporte que eu tenho é 100% terceirizada. Uau, não sabia disso. 100% terceirizado. Uhum. Eu já fui o cara da frota, Tá. hoje eu sou 100%. Aliás, eu sempre fomentei a terceirização, porque eu acho que assim, ninguém é bom em todos os aspectos, em todos os campos. Então, assim, você é boa em dirigir caminhão, você é boa em cumprir horário, eu vou precisar de você. Sim. Eu sou bom na comunicação, na operação, você vai precisar de mim. Então, eu acho que o que falta é esse entendimento, saber que a gente precisa de unir forças para poder conquistar e ter uma entrega satisfatória. Essa informação que a gente tem que passar para eles. Exatamente. Para o relógio andar tem que ter todas as engrenagens, né? Não adianta uma Exato. só. Não. Sozinha não faz nada. Em harmonia, né? Não é Exatamente. todas as engrenagens, elas têm que estar muito bem casadas, né, para que funcione, né? Então eu defendo muito isso e a gente hoje tem a oportunidade de nos comunicar, né, com esse público, trazer realmente, né, Júlio, para a mesa esse público, Isso. ouvir as dores, né, São entender muitas, as são dores, muitas. exato, Sim, e de sim. alguma forma contribuir para que, ainda que seja uma voz baixa, mas que em algum momento ela vai ecoar. Trabalho de formiguinha. Exato. Agora, para vocês, questão das mulheres no TRC. É importante? Vocês notam diferença no dia a dia?
Porque tem muitas mulheres vindo para o transporte. Muitas. Muitas. Uma grande maioria mãe solo, ou então que já tem os filhos crescidos e querem, não vou falar se aventurar, mas querem sair de um escritório fechado, que elas falam que o tapetão, né, o famoso tapetão, é o escritório delas, onde elas conseguem espairecer. Por mais que estejam longe da sua casa, elas conseguem espairecer. Você tem profissionais mulheres? Tenho e gostaria de ter mais. Eu sou suspeito em falar de mulher porque a mulher profissional, ela é muito disciplinada, ela é muito resiliente, ela põe o homem no bolso, né? A realidade é essa. E a mulherada está mostrando isso no dia a dia, nas estradas, quanto à disciplina, a respeito, às leis de trânsito, enfim, eu acho que de um modo geral, as mulheres elas estão tomando um espaço muito grande. Ai, Isso é muito bacana. muito bom Isso é muito bacana. isso. Hoje mesmo eu cruzei com muitas. Muitas. Nas empresas que eu fui hoje, tem dezenas dezenas, tá? De Tá. mulheres caminhoneiras. Dezenas. Ah, que bacana. Então isso só Dezenas. tende a crescer. Com toda certeza. Com Ah, toda que certeza. bacana. Antigamente tinha aquela coisa, né? A mulher no volante é o perigo constante. Tá? A mulherada guia pra caramba. A mulherada dirige demais. Atenciosa, Exato, né? prudente, cautelosa. Até mais no trato, focada. até mesmo ouço elas falando, né? O trato com seus clientes, tudo é outro, né? Exatamente. Porque, na realidade, quem representa a empresa na ponta é o caminhoneiro, é a caminhoneira. Sim, verdade. Quem chega, o cartão de visita é o motorista, é a motorista. Né? Então, acho que a mulher, nesse quesito, ela coloca o caminhoneiro, o homem, no bolso. E é comprovado também, né, que a mulher, por ser mãe, a maioria delas também, ela tem mais cuidado com a vida, né? Exatamente. Então ela toma mais cuidado com o prudência, trânsito, né? é mais prudente, causa menos acidente, Exatamente. menos do que o pessoal fala. Mas realmente é isso daí mesmo. É o futuro, né? Tá faltando profissional no mercado e tá vindo bastante. É o presente, já acontece, né? Já acontece. Verdade. Bom, vamos agora falar, para matar a curiosidade do pessoal que está vendo esse primeiro episódio do Pode Descarregar, o que o nosso público pode esperar, tanto do Júlio, Charada, quanto do Ricardo, desse podcast que está vindo aí, o que nós teremos de diferente? O que vocês já podem antecipar? Olha lá, parceiro. A gente veio para poder quebrar os paradigmas, né, que tem aí no transporte mesmo, né, de trazer junto aí o grande transportador, o pequeno transportador, trazer informações também, né, para quem quer empreender, para quem quer crescer e tem essa oportunidade. E já nota essa diferenciação aqui nos apresentadores, né? Piloto, transportador, dono de oficina, inventor. Então vai ter bastante assunto aqui bem interessante, Exatamente. Né? Bacana. Trazer todo mundo que é do setor aí para poder mostrar o que tem e trazer informações aí para o pessoal que quer crescer. É isso aí, você, Ricardo. Não é só um inventor, né? Só complementando. O Julião é um cara, ele é um engenheiro sem diploma, né, meu? Esse cara já recebeu elogios de engenheiros, né? Não, absurdo. Tem um dom, né? Bacana. Ainda bem que não assina como engenheiro, senão ia ser um nojo. Nojo, meu Deus. Carol, o conceito e a ideia realmente do Pode Descarregar é ouvir e dar espaço realmente a esse público, seja ele de novo o transportador, autônomo, transportador, PJ. É ouvir, né, essas pessoas, é realmente trazer informação, contribuir um pouquinho com a experiência que nós temos aí no mercado. Sim. Como empreendedores, né, que somos desse ramo, desse segmento, trazendo aí soluções logísticas, né? Porque hoje eu vejo que se tem muitas ferramentas que contribuem ali para o dia a dia, não importa, como o Júlio falou, o tamanho, sim, mas que venha agregar valor realmente. E de verdade, dar a voz, a oportunidade para que essas pessoas possam, de uma certa forma, se expor as dores, entender um pouco a dor do outro, isso, né? Porque é muito mais importante. Fácil, exato. É muito fácil você colocar a tua dor, mas não entender a do alheio, sim, a dor do próximo. No momento que você entende a dor do outro, a tua dor ela passa a ser menor. Sim. Né? Então, basicamente, a ideia do Pode Descarregar é isso aí, é trazer para a mesa realmente esse público, formadores de opinião. A gente tem muita gente bacana aí para trazer, que conversam de raiz com o nosso dia a dia,
não é papo de, como diz o outro, né, de internet, coisas Isso, que realmente real. a gente vive Trazer no dia a informações dia. reais. Exato, exato. Que eu acho que existe uma carência disso, sabe? Eu acho que a internet, ela, de um modo geral, ela meio que deu Ela uma camufla. maquiada, né? Uma Isso. maquiada nisso tudo, né? Exato. Não é aquele mundo de Bob. A gente, como eu falei agora, hoje de manhã, eu peguei a internet, eu vejo muitas vezes, no meu ramo não, né? No meu esporte, que é o automobilismo, o piloto sai de casa, arrumadinho, ar-condicionado, topete e tal, cara, é uma maravilha. Eu não vivo esse mundo. Sim. Eu saí da minha casa hoje, acordei 5 horas da manhã, saí de casa às 6 horas da manhã, e num trecho de 1h40 eu levei 3h10. Entendeu? Rodei o dia inteiro e tô aqui. Né? Então, assim, realmente é a realidade, né, A gente do quer nosso dia a trazer dia. a realidade, né? Que nem eu falo sempre, né? Hoje todo mundo é influenciador, né? Mas influencia fazer o quê? Fazendo o quê? Exato. É verdade. Nada. Exato. Então a gente quer trazer a realidade, quer trazer pessoas que contem as suas histórias e passem um pouquinho desse conhecimento para as pessoas poderem absorver, Abrir a mente. e também crescerem juntos, né? Isso, o mais importante é o que eu tinha falado. É poder, de repente, pegar na mão de você que está aí do outro lado e poder orientar, né? Poder ajudar de alguma forma. Por mais que nós estejamos aqui desse outro lado, nada vai impedir vocês de entrarem em contato conosco, mandando dúvida, mandando perguntas. E a gente vai trazer todos os profissionais que forem necessários para poder, poder explicar para vocês como eu faço para poder crescer nesse meio, o que eu devo fazer. Eu, assim, aqui vem na cabeça tantas pessoas que eu vejo com um futuro tão brilhante que só falta a gente mostrar direcionamento. Exato. Como diz um amigo que saiu daqui agora, um amigo em comum, um Cristiano, o conhecimento ele é um copo que vai enchendo. Isso. Quando encheu, se você não tiver outro copo para poder ir passando, né, ele derrama, ele se perde. Exato. Então a ideia realmente, com toda humildade, é realmente compartilhar conhecimento, experiência através da palavra. Exato, muito bom, gente. Para quem muito quer bom. chegar e para quem já chegou, passar um pouquinho. É isso aí. Eu acho que nunca ninguém chegou, né, Júlio? Nós somos eternos aprendizes. A busca é constante, né? Eu acho que vejo isso é legal e eu acho que é o caminho que, pelo menos, bom, nós não estamos juntos aqui de bobeira, né? Eu acho que a gente tem o mesmo pensamento. Mesmo propósito. Exato. Nós estamos na busca constante, a evolução é constante, né? Eu acho que quando você já alcançou tudo na matéria, você precisa evoluir espiritualmente, né? Então a busca é constante, exatamente. Por enquanto estamos aqui, vamos evoluir por aqui. Exatamente. É isso aí, gente. Bom, quero agradecer a vocês aí por estarmos todos aqui. Desculpa, o meu nervosismo é o primeiro episódio. Com certeza teremos muitos aí pela frente, com mais naturalidade. E é isso, Ricardo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Júlio também. E que venha o segundo episódio do Pode Descarregar. Carol Zoita, nós que agradecemos, muito obrigado. Você saiu muito bem. Aliás, você é uma comunicadora nata. Fiquei nervosa, Você Poderia fazer sozinha, né? Pô, sensacional. Eu ia conduzir facilmente tudo. Mas, Carol, muito obrigado aí pela parceria. Vamos estar junto aí em vários episódios. Galera, tem muita coisa boa para acontecer. Nos aguardem que logo vai ter mais novidade e vocês vão entender. É isso aí, Julião. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Tamo junto e na próxima já vai ter um entrevistado top aí. Aguardem. É isso. Até mais.